dia, boa tarde ou boa noite. Sou o professor Cleivson, da disciplina de arte do Colégio Interativo, e estou aqui para poder fazer uma aula complementar para vocês, né, para a turma da segunda série do ensino médio, referente ao capítulo 4, tá? Primeiro bimestre, intitulado Retratar a Vida. Primeiro eu vou fazer uma contextualização desse título para vocês em relação ao que o conteúdo vai oferecer para a gente. Tá? Primeiramente, ele vai trazer uma reflexão sobre a fotografia, né? A fotografia enquanto tecnologia, a produção das máquinas fotográficas e a fotografia enquanto sua função, enquanto aplicação em algumas profissões. Tá? De início, a gente vai ver no nosso capítulo que ele não tem, né, como sempre apresenta os livros do ensino médio, ele não tem um texto introdutório com aquela proposta de exercício, mas ele traz uma reflexão interessante sobre a história e o surgimento da máquina fotográfica, né? Existem relatos escritos em livros de história da arte, de tecnologia, que alguns artistas já utilizavam algumas caixas de câmera escura para poder fazer ampliação de desenhos. Eram caixas fechadas que tinham um furinho, um orifício, onde a imagem passava por ali e aquele foco de luz ele fazia transmitir aquela imagem que estava na parte externa para dentro, e aquilo ali era representado de forma de cabeça para baixo na outra superfície, na outra parede da caixa. Essa caixa ela foi batizada com o nome de câmera escura. Tá? E aí, para registrar aquela... Com o passar do tempo, utilizando essa técnica, eles foram adaptando algumas ferramentas, né, utilizando alguns produtos químicos também, como é o caso da placa de estanho. E aí, essa placa de estanho ela ficava um tempo exposta à luz, né, para poder fazer o registro da imagem ali. Então, com o passar do tempo, essa tecnologia, né, essa máquina ela foi ganhando novas funções, ela foi ganhando novos aparelhos, né, que se acoplavam nela, se anexavam nela para melhorar, como é o caso do foco das câmeras, que foram melhorando com o tempo. Para vocês entenderem melhor sobre a relação da fotografia, se ela é arte ou não, a gente precisa primeiro pensar no que é arte, né? Eu já devo ter falado isso para vocês em alguns momentos, que a arte, na verdade, é tudo aquilo que o homem produz e utiliza a sua capacidade criadora, seja ela para uma função, né, questão funcional, ou ela para uma questão de apreciação estética. Por exemplo, se eu faço uma pintura, eu acho ela bonita, aquilo ali foi feita para apreciação, ela tem a relação estética. Se eu faço alguma ferramenta que vai me ajudar em alguma coisa no dia a dia, aquilo ali tem um grau de funcionalismo, ela tem uma função, né? Ela vai ajudar a gente a fazer alguma coisa durante o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Então a máquina fotográfica ela é um elemento artístico, né, porque ela tem tecnologia, ela tem a capacidade criadora humana ali, e ela é um utensílio muito mais que funcional, é um utensílio que criou profissões, porque a gente tem a fotografia artística, tem o fotojornalismo, nós temos a fotografia científica, né? Nós temos a fotografia como ferramenta secundária para a produção científica. Por exemplo, a gente tem, eu vou dar um exemplo de uma outra aula que eu dei, do Pedro Salgado, que é um ilustrador português. Ele faz ilustrações da ictiofauna. O que é ictiofauna? São peixes. Ele faz ilustração de peixes, na sua grande maioria. E aí ele faz a ilustração num papel grande, e aí para ele registrar aquilo ali, para aquele material ir para uma produção de um livro ou de um artigo que vai ser publicado futuramente, ele precisa o quê? Registrar, né? Ou fotografa ou vai fazer escaneamento, que o escaneamento também é um processo de fotografia. Tá? Então a fotografia aí, ela funciona como uma forma secundária, né? Ele está utilizando essa máquina para poder registrar aquele material que ele produziu e vai ser publicado posteriormente em um jornal, num livro, ou num site, ou num artigo científico. Tá? Agora eu queria trazer para vocês uma reflexão sobre a relação da fotografia em diferentes âmbitos, né? Por exemplo, se a gente já acabou de falar que a máquina fotográfica ela pode ser considerada um elemento artístico
o fotógrafo, ele é uma profissão ainda considerável, porque a gente sabe que é um assunto, fotografia, máquina fotográfica, é um assunto que está muito acessível hoje a gente, né? Até porque todo mundo tem um telefone, tem um aparelho celular que consegue registrar com uma boa qualidade. Então, vocês acham que os fotógrafos eles perdem campo com esse avanço tecnológico, com todo mundo com um telefone no bolso que tem uma capacidade muito boa de registrar imagens? Eu quero que vocês pensem, reflitam sobre essa questão. Eu já vou dar a minha opinião e espero que vocês, mesmo depois da minha opinião, reflitam também. Eu acredito que não perca, porque a fotografia, ainda mais, mesmo assim, na verdade, com o avanço tecnológico, ele não perde campo, porque você não para algumas áreas, principalmente a fotografia investigativa, jornalística, vou dar um exemplo também do Pedro Salgado, que ele faz Pedro Salgado não, do Sebastião Salgado, que é outro fotógrafo, mas esse é brasileiro. Ele faz uma fotografia meio cultural, assim, sabe? Registrando as etnias, registrando casos, uma fotografia mais voltada para as etnias. Ele registra com um olhar único, assim, que você olha assim e fala assim, nossa, essa fotografia é do Sebastião Salgado. Então, não basta só o avanço tecnológico, não basta só ter uma máquina fotográfica potente, tem que ter o conhecimento técnico também, porque como eu falei para vocês no início dessa videoaula, a fotografia ela foi ganhando aparatos, ela foi ganhando equipamentos, ela foi com um repertório tão grande, porque ao avançar a tecnologia, você precisa também avançar o conhecimento técnico para poder manipular esses tipos de materiais. Né? Não é só receber a tecnologia e aí sair usando de qualquer forma. Se você usa de qualquer forma, você pega um outro profissional que estuda aquilo ali, né? Porque a fotografia também se estuda, existe graduação, existe faculdades, cursos tecnológicos de fotografia. E você precisa também adquirir um conhecimento técnico, porque se você não adquire um conhecimento técnico, você também não vai conseguir tirar fotos com qualidade, tá? Então, é mais ou menos isso. Esse capítulo ele é bem curto e só para finalizar aqui, eu queria falar para vocês que além da fotografia hoje estar acessível, um passado um pouco recente para mim, pelo menos, que eu lembro, talvez seus pais, seus avós, que a fotografia há um pouco tempo atrás, ela não era tão acessível como é hoje, né? Já citei o exemplo do celular que está no bolso da gente. Mas ela evoluiu a tal ponto que hoje a gente tem uma facilidade de escolher no mesmo momento a fotografia que a gente quer imprimir, a fotografia que a gente quer enviar. Essa questão da acessibilidade e do compartilhamento também de imagens é muito importante dentro da história da fotografia, dentro da tecnologia que se baseia dentro do contexto da fotografia e também de todas as produções e profissões que utilizam a fotografia como suporte. Eu estou falando isso porque, como eu disse, um passado recente que fala sobre a fotografia, a gente comprava um filme, né? O filme vinha com não sei quantas poses, as poses significam com quantas fotos você vai bater, mas não representa que você vai ter aquele número de fotos, porque ele pode queimar de acordo com o excesso de luz que entra nos filmes, ele pode sair embaçado porque a pessoa tremeu, tá? Isso são coisas que a gente pode refletir também dentro daquele questionamento que eu acabei de deixar para vocês em relação à tecnologia, o avanço tecnológico e conhecimento técnico. Porque imagina se as pessoas, mesmo com conhecimento técnico, mas não com tanto avanço tecnológico, elas iam receber, por exemplo, um filme de 32 poses, iam receber todas as 32 fotos impressas, reveladas no caso, perfeitas, né? Então, fica essa reflexão desse capítulo para vocês sobre a questão do conhecimento técnico e conhecimento e avanço tecnológico. Conhecimento técnico e avanço tecnológico, tá bom? Espero que tenha gostado. Foi uma breve explicação para vocês estudarem, continuando esse ano letivo, tá? De forma bem tranquila, de forma bem saudável, porque a gente está precisando se recolher nesse momento, né, de manter em quarentena. Então cuidem-se, lavem bem as mãos, se higienizem, cuidem das pessoas que vocês amam, porque a gente espera vencer essa batalha juntos e nos revermos, né, em sala de aula.
Um beijo, um abraço.